Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Pedimos a Deus que Ele abençoe o profeta Muhammad e todos os mensageiros que antecederam ele. Que Deus abençoe vocês, queridos amigos, telespectadores que nos acompanham nesse programa Islam Sem Censura. Dessa vez também estamos com vocês com mais um assunto, né, sobre os ensinamentos islâmicos. Dessa vez a gente vai falar sobre um assunto meio polêmico, né, sobre o casamento, sobre a questão de poligamia na religião islâmica. Por que essa regra existe na religião? Porque os muçulmanos têm casamentos poligâmicos, eles têm casamento segunda esposa, terceira esposa, quarta esposa. Como funciona? Inshallah, vamos conhecer, né? Vamos aprender um pouco mais qual seria a visão da religião islâmica sobre esse certo assunto. Queridos irmãos, como sempre, temos convidados, nosso querido Sheikh Hossein Khalilu, também querido Nasser Khazraji, que Deus abençoe todos. Vamos começar, por favor, Sheikh Al-Haj Nasser. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo. A paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e a família purificada dele. Sobre esse assunto do casamento, que com certeza todo mundo está esperando para ouvir. O assunto não é casamento, Sheikh. Vamos começar pelo casamento. Vamos começar, porque se não for casamento não vai dar outros também. Sobre dizemos que Allah subhanahu wa ta'ala criou um ser humano de homens e mulheres. E cada um completa a outra. Isso. Ser humano, Allah subhanahu wa ta'ala, quando criou o profeta Adão, junto com ele a Eva. Com eles conseguiram se completar, que através disso continuam as novas gerações. A geração humana. E esse, no nosso tempo também, que nós somos a fruta dos casamentos que aconteceram antepassados. Sim. Isso está mostrando que Allah subhanahu, quando a gente olha aqui fora da humanidade, quando a gente observa, existe animais. Entre animais também existe esse casamento. Um casal. Uma certa relação, né? Existe até entre digamos que ser vivo e esse jeito. Sim. Ser vivo. Natureza, né? Natureza. Tem macho e fêmea, sim. Por isso, dizemos que hoje esses assuntos que a continuação da vida, a continuação de novas gerações, não tem outro caminho, deveria ser através desse caminho que o Criador Deus criou o ser humano. Também esse casamento é um assunto sagrado no Islã, tem uma visão mais sagrada para o assunto do casamento. Não dizemos que observa o Islã para o assunto de casamento como um objeto. Por isso nós temos muitas palavras sobre esse, que é a recompensa do casamento, a recompensa de ter um filho, até que o profeta Abraão, ele chegou mais ou menos quase 80 anos da idade. Depois, anos que ele estava suplicando, pedindo de Deus, finalmente Deus deu para ele dois filhos, Ismael e depois Isaac. Também ele está suplicando que Deus ouve a palavra, a súplica das pessoas. Depois, com toda a alegria, ele ficou um certo profeta. Qualquer pessoa quer observar ter a fruta da sua vida, que os filhos. Que o profeta ficou tanto feliz com esse filho Ismael. Até que nós temos muitos títulos no Islã que está falando sobre um casamento que o ser humano completa a sua fé. Quem se casar completa a sua fé. Quem se casa completa a sua fé. Temos que temos que metade da fé,
o casamento. Metade também atividades. Tem o dito do profeta Sim. que considera o An-nikah casamento como sunnati, isso, a casamento. minha tradição, né? Olha, essa questão de an-nikah sunnati, o matrimônio, o casamento, faz parte da minha tradição. Eu acho que a gente tem que olhar no contexto dessa palavra. Por que o profeta falou? Quando ele falou? Né? O profeta estava vivendo no meio da comunidade judaica, no meio da comunidade cristã. Para algumas escolas dentro do judaísmo, dentro do cristianismo, não casar era considerado uma virtude. Uhum. O profeta veio, estabeleceu uma nova lei, uma nova regra, uma nova virtude. A virtude do crente muçulmano, verdadeiro seguidor dessa religião, se encontra no casamento. E continuidade da palavra do Sheikh Hussein, o casamento é tão abençoado que o profeta falou: aquele que quer salvaguardar a metade da sua fé, quem se casar poderá salvaguardar a metade. Tem outra palavra que fala thuluthah, ou seja, 1/3 da sua religião. Tem um dito também que fala, eu acho que a oração do casado é mais válida, 70 vezes mais. 70 vezes mais válida que a oração de um solteiro. Né? Haj Nasser, eu falo assim, vou mencionar duas palavras, para a gente entender o que significa essa fala. Imagine um homem deixa tempo para rezar 70 orações, mais ou menos 1 hora demora. Sim. Um homem casado, 1 oração, Sim. vale o mesmo. São equivalentes. 1 oração com 70 orações. Uma outra palavra é bom, Haj Nasser, agora entrou na minha cabeça, a gente falar, é um programa falar sobre a importância da mesquita. Temos uma palavra do profeta que diz, rezar dentro da mesquita é válido 50 mil vezes, 100 mil vezes que uma oração fora da mesquita. Imagina alguém... A oração dentro da mesquita é 100 mil vezes mais válida, mais recompensada que uma oração fora. Imagina alguém... Olha para essa palavra do profeta Muhammad desse jeito. Imagina alguém se dedica para rezar 100 mil orações. Demoraria quantos? Sim. Minutos? Quantos dias ainda? 100 mil orações é muita coisa. É uma oração na mesquita. Da mesma forma, aquele que reza, né, casado, 1 oração, vale 70 orações de um homem solteiro. Sim. Isso nos mostra a grandeza, a importância do casamento pelo que ela representa, né? Sim. Porque quando a pessoa casa, parece que ele acaba tendo uma certa estabilidade, né? Sim. Na verdade, é o que qualquer pessoa casada precisa ter, né? Quando a pessoa casa, ele consegue conquistar uma certa estabilidade espiritual, emocional, ele tem uma tranquilidade, né? Uma paz, né? Mas o casamento vai nortear tudo. 2 semanas, desculpa interromper. 2 semanas atrás, a gente tem um dos frequentadores do Centro Islâmico, eu perguntei como foi o casamento. Mês passado ele fez casamento. Ele me falou uma coisa muito simples e muito profunda. Ele falou, agora eu sei o que fazer. Sim. Agora eu sei o que fazer para a minha vida. Eu tenho um projeto. Isso, a tenho casa, tenho família, né? Casamento, temos que dar um jeito para as pessoas organizar a sua vida. Sim, sim. Existem muitas pessoas que falam, antes eu não conseguia guardar o dinheiro, Sim. não conseguia ajeitar meu tempo, mas agora estou guardando isso. É uma coisa que a pessoa começa a entender. Uma pessoa começa a entender só depois do casamento, né? Isso, temos que realmente completa. Temos que uma pessoa que está, uma pessoa religiosa, uma pessoa que está rezando, suplicando, fazendo jejum, ainda a fé dele não é completa. Sim. Não é perfeito. Por isso que quando ele casa, completa. Sim. Sofre. Existe um dito que o Imam Sadiq alayhi salam está narrando através do profeta Muhammad, a paz de seja com ele. ما بني في الإسلام بناء أحب إلى الله عز وجل وأعز من التزويج. Não existe uma coisa que no Islã seja mais sagrada que o casamento.
Allah subhanahu wa ta'ala abre uma porta, uma nova janela para aquele que casa. E ele consegue ajeitar a sua vida, o seu tempo, o seu trabalho, fica mais organizado. E o casamento, desculpa, Sheikh, quando o Islã, quando o profeta Muhammad, ele dá esse entendimento de que nada foi construído no Islã, nada foi erguido no Islã, mais importante que o casamento, isso nos mostra que o contexto do casamento, da união entre o homem e a mulher, não é apenas a relação sexual, não é apenas aquele instinto sexual. Isso faz parte, obviamente, do casamento. Tem suas regras, tem os seus regulamentos, tem todo esse... Só que seus limites também, recomendações, né, etc. Sim. No entanto, o casamento em si, ele é um projeto de vida. Né? Ele é a vida que o ser humano precisa ter. Através dela ele consegue viver uma vida mais digna, mais honrada, ele consegue se preservar mais, consegue construir seus filhos, né? Educar seus filhos. Nasser, quando o Sheikh Hussein estava falando, eu lembrei dessa expressão. É uma expressão filosófica, né? Não sei, faz parte da expressão parábola dos árabes, expressão persa, não sei, o senhor talvez pode traduzir melhor. تعرف الأشياء بأضدادها. Como nós podemos traduzir? As coisas podem ser conhecidas com seus antônimos. Olha, se a gente tirar o casamento, o que tem o ser humano? O que tem os seres humanos? Só uma vida vulgar. Uma vida de fornicação, uma vida de besteira. Sim. Mas o casamento que vai organizar tudo. Essa palavra vai dar disciplina. Essa palavra que seu amigo disse sobre que casou, né, faz recentemente, é uma coisa que também um outro amigo meu me disse quando casou. Ele falou para mim, Nasser, agora eu me encontrei. Agora eu sei o que fazer, como viver, eu tenho horário para sair, horário para chegar, eu tenho minha família, eu estou pensando, ele nem tinha filhos, na época quando ele me falou isso, não tinha filhos, mas ele começou a pensar, se ele tiver filhos, em qual escola estudar, quais são as prioridades, o que ele precisa fazer, até mesmo a casa, onde é que ele vai morar, um lugar mais seguro, sabe? Todas as prioridades do ser humano começam a mudar a partir do casamento. Né? Verdade. Então é isso. Digamos que Allah subhanahu wa ta'ala deu uma organização desse planeta que deveria andar para frente. E esse sistema, quando a gente entra dentro desse sistema, abre algumas janelas para as pessoas. Por quê? Porque ele entra no planejamento do Criador. Sim. Allah subhanahu wa ta'ala quer que através desse casamento continue as gerações para frente. Allah subhanahu wa ta'ala quer que as pessoas se responsabilizem, se raciocinam, se organizam. Quando entra nesse casamento, dizemos que quando ele entrou nesse projeto, o Criador também apoia ele. Sim. Através de abre algumas portas para ele, ajuda eles, até que uma pessoa que até hoje ele trabalhava, mas não conseguia depositar algumas coisas para o seu futuro. Depois do casamento, agora ele consegue, mesmo trabalhando. Sim, subhanallah. Vimos que aumentou mais uma pessoa que está consumindo dentro da casa. Mas ele consegue. Isso, na verdade, está no Alcorão. Né? Tem um verso do Alcorão que fala que se vocês temem, eu acho, o casamento, ou temem a pobreza com a presença. Exatamente. E a pessoa parece que Deus enriquece da sua graça. Da sua graça, os né? recém-casados. Olha, bom. Mas vou puxar um pouco o assunto, porque já sobre a questão do casamento nós temos falado bastante. Eu mesmo falei várias vezes no Centro Islâmico, sem dúvida, Sheikh Hussein tem bastante discurso e Haj Nasser
traduzir vários textos sobre o casamento. Temos um livro, né, sobre o casamento também. Um livro sobre... Nós temos um livro também sobre a família, né? Família que se fala... Sistema social no Islã. Isso. Temos vários artigos que falam sobre o casamento. Mas sobre o casamento de verdade, tem um monte de coisas. Eu gostaria de falar um pouquinho, puxar o assunto para, sabe, vamos levar um assunto um pouco mais, vamos deixar um assunto um pouco mais polêmico. Temos esse versículo, né? Alhamdulillah, nós temos o Sheikh Hussein Khalil e o Nasser também, que tem conhecimento, alhamdulillah, muito bem. Vamos aproveitar do conhecimento dos senhores sobre esse versículo, onde Deus fala no Alcorão Sagrado, capítulo An-Nisa, as mulheres, versículo 3. Deus fala: podereis se casar 2, 3 ou 4, desculpa, das que vocês preferem, entre as mulheres. Mas, se temerdes não poder ser equitativos para com elas, casai então com somente uma. Né? Isso é um versículo que, segundo a jurisprudência islâmica, permite ao homem muçulmano se casar segunda vez, terceira vez, até quarta vez. É uma permissão. É uma permissão. Não é uma obrigação. Isso, é muito interessante. Você vai para um restaurante, self-service. Você é permitido de comer o que quiser, beber, tem vários, tem suco de melancia, tem suco de laranja. O dono do restaurante não fala, você tem que beber. Não tem como. Você é permitido. A gente tem que focar nesse assunto. Na religião islâmica, nós temos uma obrigação. Não é uma obrigação. Né? Você é uma vez obrigado com uma oração. As orações diárias. Você é obrigado. Qualquer um muçulmano tem que rezar 5 vezes. Aquele que não faz, se prepare para, como fala, a ira de Deus. Sim. Mas isso é um assunto neutro, permitido. Você pode ou não. Sim. O próprio casamento também é algo neutro. O próprio casamento também não é obrigatório. Você pode se casar, né? Ou não. Sim. Mas aquele que tem medo de entrar na armadilha do pecados de moralidade, fica obrigatório. Ele tem que se casar. Mas essa questão continua sendo permitido. Né? Então, sim. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Por que no Islã existe esse tipo de regras? Sim, uma vez, aconteceu muitas vezes, a gente tinha palestra nas universidades, faculdades. Uma das perguntas que sempre as pessoas perguntavam, uma vez uma das pessoas perguntou: por que os muçulmanos casam 6, 7 mulheres? 7? Eu falei que, primeiro, eles não casam 6, 7. Ele pode casar até 4. Até 4. Isso é o primeiro. A segunda, hoje, mais dos muçulmanos no mundo islâmico, a maior parte deles somente tem uma esposa. Né? O terceiro, hoje, aqui no Brasil, às vezes as pessoas, assim, um dia com uma mulher, outro dia com outra mulher. Ele não está falando que casar, mas hoje com uma mulher, outro dia com outra mulher. Errado. Mas existe esse... O islamismo vem trazer uma disciplina para essa relação. Está aqui, o que o Islã buscou? Por que houve essa regulamentação? Isso, né? O Islã coloca aí, diz que um homem pode casar até 4. Pode, não? Esse também tem as coisas lógicas. De um lado, se o Corão Sagrado permite isso, a regra islâmica, o profeta, a sunna a tradição do profeta também permite isso. Esse tem uma lógica. De que eu falava para eles, hoje todas as pessoas, as mulheres, elas têm direito de casar ou não? Lógico, ela tem direito de casar. Ela tem direito de ter um marido ou não? Lógico, sim, certo. Ela tem direito de ter um filho para cuidar desse filho, amar esse filho. Sim, lógico. Ninguém tem dúvida sobre essa parte. Temos que ser hoje, se a gente fala, como aqui no pensamento nos países ocidentais,
que ele fala que um homem não pode casar mais de uma mulher. Vamos por esse pensamento deles. Que eles não dizemos que andam do que ele está falando. Como que eu falei, hoje uma pessoa hoje com uma, outro dia com outra. Mas o Islã, dizemos que eles também acreditam que todas essas mulheres têm direito de casar, têm direito de ter um filho, têm direito de ter um marido, cuidar. Tá. Se hoje as pessoas pesquisam, as pessoas que estão na idade de casamento, homens são mais que mulheres. Hoje todas as pesquisas mostram. As mulheres são mais. Mulheres são mais que homens. Isso. Mulheres são mais que homens. Se a gente fala, cada homem só pode casar com uma mulher. Só esposa. Vai sobrar algumas, tá certo? Porque geralmente os homens morrem mais. A idade média dos homens é menos que as mulheres. As mulheres têm mais ou menos 4 a 5 anos a mais. Para completar essa parte, temos que vai sobrar algumas meninas. O que ela deveria fazer? Ela não, já fala, aceitamos que ela tem direito de casar. Aceitamos que ela tem direito de ter filho, marido. Seria uma solução da religião. Deveria existir uma solução. Tem que ser o que o Islã para preservar os direitos delas. O Sheikh, eu acho que eu estou entendendo. Ele quer falar aqui assim, ó. De um lado, o Islã dá direito para a mulher ter o seu marido, ter não seu filho, religião, ter seu casamento, qualquer outra religião, qualquer sistema. Aceita que ela tem esse direito, mas essa parte que no entanto, agora você impõe que cada homem case com uma mulher, como é que vai ser então? Vai sobrar algumas. Vai sobrar, vai ter algumas sem para a solução. Marido. Os países ocidentais, o que geralmente ela pode ter um contato com uma pessoa, vai ser grávida, vai ter um filho. Libertinagem. Sim. Mas, pergunta, ela tem direito de ter a relação para um dia, uma noite, ou para toda a vida? Ela tem direito de ter um marido só para uma noite, ou para o tempo todo? Mais outras perguntas que existem. E outros direitos, né? Ela vai estar privada. Direitos, com certeza. Apoio, proteção, pensão. Mas, o que o Islã está falando para solução, coloca, para resolver esse problema, dizemos que existe que as mulheres são mais que homens, o Islã aqui permite que homens que têm condições financeiras, saúde, e ele poderia casar, conversar com a primeira esposa, e aceitar, ele pode casar a segunda esposa para resolver esse problema que existe. Isso, na verdade, então, o que eu entendo é que o Islã ele não olha para a questão da poligamia como se fosse uma questão de satisfazer, né, uma satisfação sexual ou simplesmente uma vontade, né, aquela festa, né? Hoje em dia parece que tem essa olha, tem uma coisa muito eles tentam dar esse aspecto sexual, né, para essa questão, no entanto não é. Agora só fazendo fazendo um comentário, né, antes da sua fala, Sheikh, lembrando que antes da revelação da mensagem do Islã, todas as culturas, grande maioria das culturas, até mesmo da Europa, né? China, Pérsia, existia uma poligamia, né? As muito sociedades viviam, os homens viviam, casavam com mais de uma mulher, na verdade não era nem casamento, eles viviam, né? Eles tinham ali aquelas relações. O islamismo simplesmente veio e regulamentou aquilo, né? Colocou limites, estabeleceu regras. Os filhos que nascem dessa união são filhos legítimos, tem todo o pai tem o dever de protegê-los, de pagar a pensão, de cuidar deles. Inclusive essas mulheres têm herança, né? Eles têm direito à herança. Haj Nasser, lembra? Portanto, ele regulamentou todas essas questões. Podcast nós falamos, se alguém quiser, não sei, nesse podcast eu falei ou não, nas minhas aulas, qualquer assunto na religião islâmica, qualquer assunto, qualquer regra, qualquer coisa que nós temos na religião islâmica está baseada em 2 princípios.
Deus sempre considerou esses dois princípios para todos os ensinamentos, assuntos. A base da sabedoria, a base da justiça. Nesse mesmo versículo que nós lemos, vocês podereis se casar com mais uma esposa, segunda, terceira, quarta. E no fim fala, vocês precisam ser equitativos com todas elas. Se vocês têm medo, se vocês temerdes, né? Que não serás justo. É isso. Vocês podem ficar somente. Precisam ficar somente com uma mulher. Olha, portanto, a poligamia, desculpa, ela é mais observada no Islã no ponto de vista da justiça, em primeiro lugar, e também na visão de ser uma solução para um problema social. Olha, não, na verdade, Haj Nasser, quando a gente estuda, nós temos uma questão na religião islâmica, no Alcorão Sagrado, faz parte da ciência do Alcorão. Aqueles que estão assistindo agora, prestem muito atenção. Nós temos uma coisa no Alcorão Sagrado que é muito diferente com outros livros sagrados. Isso não existe em outro livro. Nós temos o motivo da revelação. A circunstância da revelação. Por quê? Em qual situação Deus revelou esse versículo? Esse versículo que nós agora lemos para vocês no começo do podcast foi revelado depois de uma série das batalhas, depois de uma série das guerras defensivas, né? Aqueles politeístas sempre montavam um exército para eliminar o islamismo, atacavam, né? E os muçulmanos estavam perdendo os homens como soldados, né? A mulher não pode participar na guerra, isso é uma regra na religião. O homem tem que participar, é uma obrigação dos homens. Quem está morrendo? Homem. Quem está morrendo? O sustentador da família. Sim. Aquele que sustenta, aquele que cuida. Então Deus revelou esse versículo. Aqueles que têm condição, especialmente financeira, para cuidar, mais família. Para cuidar. É muito interessante, esse versículo anterior deste versículo que já lemos para vocês, se fala sobre a questão dos órfãos. E depois fala sobre as famílias. Sim. Quer dizer, a sabedoria, talvez uma das sabedorias por trás do casamento poligâmico seria isso. Cuidar, proteger, apoiar famílias, né? dessas famílias. Dessas mulheres, desses perdeu filhos. Perdeu seu sustentador. Que perderam seus filhos, sim. Com seu protetor. Tem alguém que consegue, tem condição, vai, cuida de mais uma família. Realmente isso é um dos... não é que é um problema, né? Mas uma das principais políticas de qualquer Estado que tem que pensar isso, né? Digamos que hoje, em qualquer país no mundo, com certeza eles pensam para os vários assuntos que acontecem dentro do país, né? Um dos assuntos é o assunto dos homens e mulheres. Sim. Quando a gente observa que até acho que aconteceu aqui uma guerra entre o Brasil e o Paraguai. No Paraguai morreram muitos homens. Eu já li e também ouvi as pessoas falaram que o Paraguai obrigou as pessoas para casar mais de uma mulher pela causa do que aconteceu. Morreram muitas pessoas, Sim. Sobrou muitas disso. Mulheres. Sim. Isso quando foi esse, o país fica com problema. Sim. Precisa resolver esse problema. Que é um problema social, né? Mais uma esposa, mais uma mulher para resolver esse assunto. Esse não é hoje. Na história, vários países, vários lugares aconteceu esse. Que 50 mil, diz Sheikh. 50 mil homens foram mortos nessa guerra. Sim. Imagina, 50 mil famílias, né? Uma coisa, que se todos forem casados. Tá certo? Não um país islâmico. Mas se eles obrigaram as pessoas a casar mais de uma mulher para resolver esse assunto que... Como falei, Sheikh, tem uma base da sabedoria, é uma base da justiça. Na questão da justiça. Sem contar que assim, o número de vítimas, o número de pessoas que morreram nessa guerra, 50 mil é um número pouco perante os dados e os números que foram mortos na Segunda ou na Primeira Guerra Mundial. 60 milhões. Milhões, imagine.
É uma crise. Haj Nasser sabia, É uma num certo crise. momento, na Europa, eu acho que na Alemanha e vários países, era uma obrigação. Sim. Não, eu Alguns tava, homens eu tava, eram obrigados de fazer casamento poligâmico. eu tava. Aqueles que têm Para condição. isso. É muito interessante. Europeus que agora atacam para o islamismo, hoje em dia, Um infelizmente. tempo obrigavam para Um tempo obrigava. Eu tava lendo um 50, artigo. 60 anos atrás, eles mesmos obrigavam. Exatamente, eu estava lendo um artigo de alguns filósofos, entre eles um grande filósofo alemão, né, do século XVIII, chamado Arthur Schopenhauer, alguma coisa assim, né, se eu errei Os o nome. nomes alemães são São um pouco estranhos. difíceis, né? Mas esse filósofo, ele tem um livro que ele aborda essa pauta, e uma das colocações dele é que, assim, ó, os orientais acertaram quando permitiram a poligamia. Ele fala exatamente isso. Porque ele conseguiu, assim, a poligamia, ela não é apenas algo por um instinto sexual, uma vontade sexual. Ele viu a verdade, A necessidade. a necessidade dessa questão, né? Não que eu defendo que todo homem vai lá e pratique, não. Como Deus disse no Alcorão Sagrado, isso é uma permissão, né? Isso você pode, no entanto, não é obrigado. E se você pode, tem que ser justo, né? Entre 2, 3 ou 4, se não tiver apenas... Não tem uma mulher preferida. Apenas. Então, os próprios ocidentais, eles reconhecem, né? isso. É. Que essa... Aconteceu, né? Exatamente. Aconteceu no- E em várias fases da história a gente percebe que, por exemplo, quando se cai nesse problema do olhar sexual para a poligamia, isso na verdade é uma vontade que não vai ser saciada. Sim. O ser humano, o homem começa a cair, é uma bola de neve, é uma bola de neve. E a Aumenta. gente percebe isso nos governantes e nos sultãos, né, dos Império Otomano, até mesmo dos Apácidas, Omíadas. Eles tinham ali suas 100 mulheres, 90 mulheres, 150 mulheres. Tem mulheres que eles nem conheciam, mas e mesmo assim eles ficavam de olho nas mulheres que eles viam, e eles chegavam lá e casavam, sabe? Tinham aqueles espaços bem grandes chamado harem, né? Haramsara, Haramsara e vários, quem visitou Turquia, né? Ele visita os palácios e ele vê. Tem lugares especialmente apenas para as mulheres do sultão. Verdade. Isso, na verdade, não faz parte da... Sim, é não. pecado. Sim. Né? Quando você Isso fala não de é algo poligamia permitido. No mundo ocidente, Sim. as pessoas pensam nesse tipo de vida, uma vida de... Exatamente, o homem sentado Mas não é assim. e em volta tem 100 mulheres, isso não é algo permitido Uma coisa dentro muito da interessante, religião. Haj Né? Nasser, o casamento acontece pela satisfação dos homens e das mulheres. Sim. Muito interessante, o casamento, segundo a lei do Islã, segundo a jurisprudência, é oferecido, desculpe, pela mulher. Sim. Então, o homem pede a mão de uma filha, de uma menina, mas quem oferece? Quem se oferece seria a mulher, Mulher. segundo a lei. Quem aceita, quem tem a palavra final, né? É o homem. Sim. Tudo bem. Por que eu comecei isso? Isso quer dizer, temos casamento poligâmico, temos poligamia. Só que nós podemos dizer que a religião obriga as mulheres a se casarem com os homens. Você tem que ser a segunda esposa. A escolha dela mesma. Ela se casa, tudo bem. Não quer se casar, fique. Nós não temos uma... Quando falamos sobre o casamento, desse tipo de Na verdade, o casamento, eu acho que uma das condições dele é a pessoa estar consciente, né? Sim. Aceitar Sim. este casamento. Nada pode ser imposto sobre consciente, ela. verdade. A Ela palavra não correta seria consciente. Ela não pode ser obrigada. Sim. Inclusive, esse casamento é forçado. inválido, né? É inválido religiosamente falando. Desculpe, Sheikh Khalid, talvez eu tenho medo de fugir. Tem algumas cenas que aparecem, por exemplo, no Afeganistão, algumas regiões nos países orientais muçulmanos, né, que fala, olha, o homem está obrigando sua filha, menina pequena, para assinar. Olha, isso não existe. São coisas Um homem bárbaro. E se existir apenas em lugares muito... Enfim, Não é fora da regra. isso, Fora da né? regra, isso Não não tem faz nada O parte. com islamismo o islamismo. não considera esse casamento um casamento legal.
Fala, isso não é casamento. E essa parte queria também deixar que, olha que o Islã, como tem um sistema moderno, que o Islã quer realmente ajudar o homem e mulher, quer defender o direito deles. Olha que antes do islamismo existia esse jeito que, dizemos, uma pessoa tinha várias mulheres, como que você tem um rei tinha 100 mulheres, Sim. tá? Isso não era um rei que não tem nada com o islamismo. Hoje, nos países, existe uma pessoa que tem contato com várias mulheres. Mas quando a gente observa o Islã quer formalizar, regular esse casamento para defender o direito dele, direito dela. Na verdade, a grande maioria daqueles que criticam, eles praticam esta poligamia na prática. Eles criticam a poligamia, mas fora do casamento eles a praticam na prática, né? Pelo menos pensa. Pelo menos pensa, é verdade. O islamismo, ele formalizou, ele regulamentou, e ele olhou para essa questão não por um instinto sexual, ele olhou como uma solução, como uma questão de dignidade para o ser humano e também como uma questão de justiça, né, social. São estes três princípios que o Islã olhou para essa questão. Claro. Né? E por isso realmente o Islã, dizemos que esse que poderia ser uma bagunça, ou poderia ser que hoje, como que caos. existe, as pessoas utilizarem esse assunto, especialmente os homens, utilizar algumas mulheres como objeto. Sim. O Islã está totalmente contra desse pensamento, né? Através desses regulamento, através desse formulação. Se você quer casar comigo, então vamos lá. Eu aceito ser a sua segunda esposa, sei lá, terceira esposa, só que eu tenho meus direitos, né? Eu tenho que ter o dote, você tem que ser justo, né? Tudo isso geralmente é levado. O ser humano não casa apenas com uma pessoa para satisfazer, para passar um tempo e depois vai embora, acabou, para mexer com o sentimento dela e acabou. Tem todo um pacote, né? A gente fala, tem todo os deveres e as obrigações. Olha, o casamento no Islã, eu acho, de alguma forma, seria ao contrário do engano. Sim. Hoje em dia, nas relações que a gente se vê no mundo ocidental, a grande maioria das relações, seria um engano. A mulher fica apaixonada, geralmente as mulheres são mais apaixonadas, são mais emocional. E não sabe o que está passando na cabeça do homem. Ele só está... tudo bem. Ele quer tá experimentar ela. Não, ele quer tirar proveito dela. Isso, né? Mesmo. Mas ele mexe com o sentimento, tira proveito, fica um tempo com ela, daqui a pouco simplesmente para de falar, para de ligar. Você quer entrar em um relacionamento? Tudo bem. Seja bem-vindo. Podemos. Só que tem uma regra. Claro, sim. Tem alguns limites. Olha, esses limites por que pessoas não se casam? Porque não quer o limite. Não gosta de regras. De regras. Gosta de regras. Isso, né? Assim, quer Agora, eu quero... fugir da responsabilidade. Quer fugir da responsabilidade. Para fugir da responsabilidade. Não quer cumprir seus deveres. Exatamente. E essa responsabilidade foi muito bem traduzida na vida conjugal do profeta Muhammad e seus Ahlul Bayt, certo? Eu acho que a grande maioria tiveram mais de uma esposa. Muito interessante, Haj Nasser. No começo eu queria falar, mas esqueci agora, lembrei. Quando falamos, isso também é um dos princípios que eu acho uma palavra-chave para a gente conhecer o islamismo. O que é isso? Quando você encontra um ensinamento na religião, nós temos esse exemplo na nossa religião, nós temos a religião revelada, nós temos uma religião vivida. Essa religião vivida é o profeta. Sim. Temos casamento na Sunna, temos casamento, temos poligamia, temos uma série de assuntos. Você olha na vida do profeta como ele se casou, como ele passou a vida dele, como passou a vida dele com suas mulheres.
Isso seria a versão vivida do Islã. Exatamente. A tradução do Islã em Isso, prática. você pode ter uma interpretação pessoal que aplica nos ensinamentos islâmicos, no Alcorão, muita coisa. Mas o que é mais importante, Deus falou no Alcorão, Ati'u Allah, obedecem Deus, wa Rasul. Sim. Obedecem Olha meu como mensageiro. Rasulillah. Uswatun hasana. Exatamente. O mensageiro de Deus é um grande- exemplo para todos vocês. É o melhor exemplo. Isso. Uswatun hasana. É o melhor exemplo. Quando a gente vê a história do profeta, ele se casou com uma mulher, ficou com Khadija, Saída Khadija, ficou 25 anos com ela. A só. primeira esposa dele. Olha, no centro, na juventude dele, onde a pessoa tem mais aproveito, né, da vida, ficou com ela só. Sim. E depois, todos os casamentos que o profeta fez tinham uma sabedoria por trás. Por exemplo, uma das casamentos era isso. Vou mencionar dois, porque talvez é interessante para... Tem mais, né? Eu mesmo pessoalmente fiz uma pesquisa. Eu acho que 14, né? Ou 12. 14. Mas as duas que são muito interessantes. Uma vez, uma família judaica se converteu à religião islâmica, viraram muçulmanos. Ninguém queria se casar com a menina daquela família. O profeta fez casamento para falar aos muçulmanos: olha, ele era judeu, aquela família era judeia. É passado. Passado. Agora ela é muçulmana. É tratado como muçulmano. Exatamente. Na verdade, ele considerava o casamento um dos meios para poder quebrar alguns tabus na época. Algumas Inclusive, ele culturas, casou sim. algumas regras. Ele casou, inclusive, eu acho que com uma A esposa mulher do divorciada. Uma mulher divorciada, certo? Uma das esposas dele era divorciada ou não? Sim, Sim, todas, tinha. todas. Todas divorciadas. Todas. Isso, uma que foi abandonada pelo marido. O que mais? Não, olha, Morreu na guerra. Uma morreu na guerra. incentivou os muçulmanos a se Exatamente. casarem com Na as época mulheres tinha, viúvas, na os época tinha mártires. uma certa cultura contra a mulher viúva, contra a Sim. mulher divorciada. Parece que ela era uma mulher de segunda categoria, ninguém a procurava, ninguém casava, atenção, pronto. sim. Muito interessante. Como se Essa fosse história pronto. de que se fala sobre a história de O Aisha, profeta né? usou o casamento para poder mudar essa visão, não é? Esse negócio era um Haj Nasser, esse casamento de Aisha não se fala muito. Eu fiz uma pesquisa pessoal, né? Estudei os livros da história. Uma das esposas do profeta chamada Aisha, é Sim, muito conhecida. Umm al-Mu'minin. É Umm al-Mu'minin, a mãe das crentes. A mãe dos crentes, A mãe dos desculpa. crentes, sim. Aisha tinha se casado, se casou com uma menina, com um menino. Só que o menino rejeitou ela, Sim. Abandonou ela. abandonou ela. Eles ficaram acho que 2 anos, né? O profeta noivos. se casou com ela. Sim. Seria um amparo, seria uma Sim. proteção para a família da mulher. Sim. Talvez o peso era mais para a família dela, Com não para certeza, ela mesma. Com certeza. Uma das coisas que, como Haj Nasser falou, quebrar os tabus naquela época, o profeta teve um filho adotivo, Zaid. Exatamente. Ele morreu em uma das batalhas, teve uma esposa chamada Zainab. Naquele tempo, naquela época, os árabes consideravam o filho adotivo como se fosse o filho de carne, O filho de sangue, sim. como se fosse, né? Como eu adotei ele e ele é meu filho. É como se fosse ele nasceu Então da a minha esposa esposa. dele seria a minha como é que se diz? No, A minha nora. Nora, né? né? Seria a então, o nora. profeta se casou com a Com ela. esposa do seu filho adotivo, para quebrar esse Esse tabu. tabu, Vocês exatamente. podem. Sim. Tem também outros tabus, na verdade, na questão do casamento, que o profeta ele fez questão de quebrar, entre elas a questão social, né? As classes sociais, Isso, né? isso. O casamento, na verdade, como ele tem um objetivo sagrado que o Sheikh explicou, tem o objetivo social de união entre duas famílias. Em algumas ocasiões o profeta usou esse casamento para realmente mostrar que não existe limites, né? Uma casta social. Os principais critérios devem ser critérios de honestidade, de religiosidade, de fé e não outros, né? Verdade. Tem a história, né, do Juwayber. Eu acho que ele era um homem pobre, né? Era Sim. um homem extremamente pobre, não tinha uma boa aparência, enfim, trabalhava com uma coisa que Era também negro, um escravo era negro escravo, recém-libertado. né? E assim, na história está escrito algumas características dele, coisa que ele deixava ele sempre rejeitado, sempre
ninguém procurava ele, ninguém queria, sabe? Era uma pessoa de segunda categoria, Marginalizado. né? Marginalizado, como hoje, né? A gente Infelizmente. diz. Infelizmente, a sociedade. E o profeta mandou ele casar com a filha de um chefe de uma tribo, de uma pessoa de grande respeito, né? Muito rico. Era muito bonita também. Era muito bonita também. Então, quando ele chegou lá e fez o pedido para o chefe da tribo, disse que o profeta me mandou aqui para casar com a sua filha, o pai simplesmente rejeitou. O pai simplesmente falou que não quero, né? Ou seja, aquele ego, né, ignorante falou mais forte do que a razão. Ele voltou, né, de coração partido, e quando a filha chegou a perguntar para o pai, ele explicou para ela, a filha foi mais inteligente que o pai, falou para ele, como é que você rejeita o pedido do profeta? Se o profeta Pediu. nos pediu que isso seja concluído, é porque é para o nosso bem. Isso, com certeza, o profeta nunca vai pedir, né, algo que seja para o nosso mal, né? Ou seja prejudicial a nós. Isso. Então ele foi correndo atrás dele, não é, Sheikh? Eles casaram e formaram uma família, né? Isso está na história, né? Isso. Esse hoje acho que E o casamento e a poligamia serviu para quebrar alguns tabus Isso, também, né? Claro. hoje seria bom que as pessoas entrar pesquisar sobre realmente o que o Islã está falando Pesquisar sobre o casamento Sim. através das fontes principais Exatamente, do Islã, isso não que eu ia através da através de mídia fontes que está confiáveis, né? Porque Fontes hoje em dia a confiáveis. pessoa entra na internet e encontra de tudo, né? o Islã realmente o casamento um assunto sagrado, o casamento o Islã confirma essa parte o mais moderno. O casamento no Islã é mais moderno que qualquer. É uma versão, a versão mais moderna. Sim. Vários imames, Sheikh, desculpa cortá-lo, casaram com mulheres, também com várias esposas, e várias esposas eram de outras nacionalidades, Isso. né? Eram de outras etnias, enfim. Eram escravas. Eram escravas também, não é? Eram escravas, pelo que eu sei. Na época consideradas de uma categoria inferior, né? Isso. Se a gente quiser olhar isso na época. A mãe do Imam Sajjad alayhi salam Sim, era uma escrava sim. iraniana. Era uma princesa, né? Que foi muito pega de... interessante. E também mãe de Chegou- Imam Mahdi, também que foi através desse sim. Um italiana, né? A italiana. Como esse cara foi, como esse cara Nergis. Tem uma história muito interessante. Uma Sim, vez chegou história. alguém e, infelizmente, desrespeitou o Imam al-Baqir alayhi salam, chamou... Olha, entre os árabes, chamar alguém pelo nome da mãe é muito pesado. Chamar É uma forma de você... na presença, Desrespeitar. olha, assim, Desrespeitar. até mesmo mencionar, hoje, naquela época era muito pesado. Se alguém mencionar o nome de uma mulher, o nome da mãe de alguém na presença dele, era muito pesado. Ele veio e falou que, olha, sua mãe era assim, uma escrava negra. Para o Imam al-Baqir. Negra não, uma escrava. Que era uma cozinheira, uma escrava cozinheira. Que a sua mãe era uma escrava cozinheira. Assim. Ele queria humilhar o Imam. Humilhar o Imam al-Baqir. Imam al-Baqir falou, não. Eu não considero um defeito na minha mãe. Ele falou sobre as qualidades espirituais. Uma mulher de oração, uma mulher de muita piedade, devoção. uma mulher de muita honestidade, uma mulher de muita oração, sabe? Então, como eu falei, olha, a versão vivida da religião. Você tem que olhar para essa tradição para conhecer o que quer dizer o islamismo. Não aquilo que você encontra na minha vida, aquilo que você encontra na cultura de um árabe. Não. Esquece tudo isso. Você conhece o islamismo através das suas fontes confiáveis. Você estuda a história do profeta, você estuda a história dos imãs, você vai conhecer a versão bonita do Islã. Exatamente. E óbvio que quando a gente fala de poligamia, a gente volta a repetir, sempre temos que falar isso, porque as pessoas sempre vão continuar achando que todo muçulmano casa com mais de uma mulher. Isso não é uma obrigação. Isso, na verdade, é uma permissão para que se o homem... Eu
particularmente conheci em toda a minha vida 2 pessoas que casaram com mais de uma esposa, não com 4. Nunca encontrei alguém que tenha 4 esposas. Já vi Muito raro, muito raro. Agora virou Eu conheci, como uma né, cultura, para eu também falar, né, em qual contexto esses até homens mesmo casaram. para nós é estranho como alguém Exatamente, pode até mesmo lidar para com nós. 2 esposas. Eu lembro que um amigo da Nem família... dá para cuidar com uma, imagina 2. Imagina. Eu lembro que um casal, né, era amigo da família, né, e ela era uma médica. Ela médica, ele também médico, um casal muito religioso, muito gente fina, né, como a gente diz aqui no Brasil, e eles ficaram casados há mais de 15 anos tentando ter filhos. Tentando ter filhos há mais de 15 anos. Não deu. Não estava dando até eles viajarem, né? Eles viajaram, né, foram morar em outros países. E aí, antes deles viajarem, eu lembro que eles comentaram, né? A minha mãe, na época, comentou que, olha, o marido estava pensando em casar com mais uma esposa, né? E a primeira esposa aceitou, porque de um lado ela ama ele, não quer deixá-lo, né? E do outro lado eles querem ter filhos, né? Graças a Deus, depois de 20 anos de casado, eles tiveram um filho. Foi um milagre, né? Mas você vê o quanto, dentro do contexto, sim, às vezes o marido, às vezes a esposa não consegue ter filhos, sim, pode ter algum problema de saúde, né? Ou de repente, se o marido tem algum problema de saúde, ele não pode ter filho, como é que seria fica? a função de uma solução. Imagina se o islamismo, como fala, estabelece a mesma regra que hoje em dia no mundo ocidental temos. Isso não é livre, é proibido. O que vamos fazer com esse tipo de necessidade? O que nós podemos, que tipo de solução nós podemos oferecer para esses casos? E um monte de casos que nós podemos mencionar. No começo, vamos finalizar pouco a pouco, é uma permissão, não uma obrigação. E ainda depende da consciência da mulher. Exatamente. Se ela aceitar, pode, se não... Tem uma história para ela mesmo, sim. Tem uma história que eu estava lendo muito bonita de um grande marja de Najaf, que ele estava morando em Karbala e ele tinha a família dele, tinha a esposa dele, e parece que uma princesa da Pérsia tinha se divorciado e foi morar em Karbala. E ela se ofereceu para casar com este marja, com este grande sábio. Ela se ofereceu, falou que eu quero casar contigo. Ele era um homem já de idade, né? Mandou uma mensagem informando que eu já sou um homem de idade, não quero acabar com a sua juventude. Você é uma mulher jovem, é bonita ainda. Assim, no sentido de você é uma mulher jovem, né? Não diz que é bonita e tal, mas não quero estragar, né, a sua vida, a sua juventude se unindo a mim e tal. Só que ela insistiu, falou que eu quero casar, porque é uma grande honra para mim me unir contigo, estar sobre a sua, né, sua proteção, enfim. Aí ele mandou uma mensagem, falou, olha, não me considero, não me sinto bem casar com uma segunda esposa, depois de anos de casado com a minha primeira esposa. É ela que me aguentou durante esses anos, ela que educou os meus filhos, ela que me suportou, a mãe dos meus filhos, e, portanto, eu recuso este pedido. Esta história, quando eu li, a gente percebe o quanto esse segundo casamento não é feito para diversão. Isso. As pessoas têm que entender isso. É muito importante a gente entender o contexto que o mundo ocidental coloca a poligamia. É como se ele fosse para diversão, para passatempo. Um homem não tem nada que fazer e vai lá, casa com mais uma, 2, 3 esposas. Mas não é isso, gente. É a questão da justiça, é a questão da honestidade, é a questão da família, né? Tem tudo isso. Realmente, uma pessoa tem que se responsabilizar, ter condições. Por isso o Islã veio para colocar uma regra para não qualquer coisa, qualquer momento que quer, para fazer os erros, os pecados. E a pessoa que abusa dessa regra, ele será castigado por Deus. Claro, né? claro. Que não tudo bem, isso. Queridos irmãos, com licença, Sheikh Hussein e também Haj Nasser. Vamos começar mais um programa. Eu quero deixar também aqui um livro, né? Se alguém quiser. Também é um livro, queridos irmãos que estão vendo.
É um livro que fala sobre o assunto da poligamia. De autoria do Sayyid Sharif Sayyid, que ele foi entrevistado aqui, né? Também, Tem dois programas a gente teve com muito ele. bom. Esse livro vocês podem... tem a versão PDF? Tem o PDF também, quem quiser é só Tudo bem. solicitar. Que Deus abençoe todos. Vamos encerrar mais um programa. Já falamos sobre a questão do casamento, né? Por que poligamia na religião islâmica. Explicamos sobre a questão da sabedoria por trás desse tipo de casamento. Então, vamos encerrar esse programa, inshallah. Vamos ficar, vamos trazer mais um programa, inshallah, daqui para frente. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.